E aí, gente, tudo bem? Quanto tempo que eu não venho aqui no canal? Mas quem é vivo sempre aparece, né? Eu sei que faz muito tempo que eu falei que eu ia estar mais presente, mas infelizmente não deu, não consegui cumprir isso. Eu simplesmente não tenho desculpa, eu só realmente larguei mão, enfim, me perdoem. Mas muita gente tem me mandado mensagem no Insta perguntando algumas coisas sobre intercâmbio e tudo mais. E bom, eu fico muito feliz de responder, eu respondo todas, assim que eu vejo a mensagem eu respondo. Às vezes eu não sumida também no Instagram, mas assim que eu volto eu já vou olhar lá se tem alguma mensagem do canal, enfim. E hoje eu vim fazer um negócio um pouquinho mais diferente. Eu vim contar uma história do intercâmbio, um negócio que aconteceu lá e que eu acho engraçado e que merece ser contado, entendeu? Porque não precisa ficar só na minha mente, na mente dos meus amigos. Não, tem que ficar pra todo mundo. Tô aqui pra mostrar a realidade do intercâmbio pra vocês. E a realidade é essa. Coisas como a que eu vou contar acontecem. Tudo começou... Eu nem lembro que dia que era, gente, pra ser sincera. Mas devia ser abril ou maio, por aí. Não tenho certeza. Provavelmente era uma sexta-feira, sexta ou sábado. Bom, eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre as festas australianas e as festas internacionais. Mas, dando uma resumida, a gente tava indo pra uma festa dos internacionais em um lugar lá. Era a primeira vez que a gente tava indo naquele lugar especificamente, porque as outras festas geralmente eram em outros. E aí o pessoal que organiza as festas internacionais decidiu que ia ser em outro lugar, que era uma praia um pouquinho... Tipo, era mais perto da minha casa, mas era um pouco mais distante pros outros. E bom, tava eu e as minhas amigas, meus amigos, os intercambistas, todos brasileiros, todos os brasileiros que sobraram estavam nessa festa. E era também a primeira vez de todo mundo naquele lugar, então era um lugar que a gente não conhecia. A gente não sabia se ia bater polícia, a gente não sabia se ia ter briga, porque a gente também não conhecia muito o pessoal que ia. Geralmente nas festas que a gente ia, era um pessoal mais próximo, assim, os italianos também estavam muito, e nessa eles não iam. E aí tava, uns 10 brasileiros, incluindo eu. E a gente foi pra essa festa, tudo, a gente chegou lá. Meu, a gente deve ter chegado lá, tipo, nossa, devia ser umas 8 horas. Gente, eu fui muito otimista, eu chutei muito alto, eu achei que a festa tinha começado, tipo, 8 e pouco, mas começou 7 e pouco. Mas enfim, era só isso mesmo, o otimismo faz isso com as pessoas. A festa, na real, foi uma bosta. E aí, quando a gente chegou, tava um negócio minúsculo, né, porque a gente chegou cedo. E aí começou a chegar mais gente, tudo, o pessoal começou a chegar, não tinha mais nenhum intercambista, só tinha os brasileiros lá. Os brasileiros invadiram aquela festa. Eu não sei se no final era pra ser uma festa dos australianos ou se era pra ser uma festa geralmente internacionais, mas poucos internacionais foram e aí os australianos decidiram ir, não sei. Mas as festas internacionais e as festas dos australianos são coisas diferentes. Porque geralmente internacional não vai na festa de australiano porque eles não deixam. E os australianos que vão nas festas dos internacionais, eles geralmente só vão pra causar, pra brigar, pra chegar a polícia e todo mundo sai correndo. E as festas dos australianos, como pra eles não dá porcaria nenhuma se eles forem pegos pela polícia, é assim, na festa tem que acontecer duas coisas antes de realmente começar. Tem que ou dar briga ou chegar a polícia. Tem que ser um desses dois. Se não tiver um dos dois, a festa ainda não começou. Então, obviamente, deu os dois, né? Quando a gente tava lá. Lembrando, a gente chegou... eu vou colocar que a gente chegou 8 horas. Então, a gente chegou num lugar 8 horas. Geralmente, festa, assim, vai até, tipo, meia-noite. Meia-noite e meia, por aí. Eles não vão tão tarde porque é um lugar público. Então, realmente, a polícia aparece e aí eles não ficam lá mesmo. Mas a gente chegou lá 8 horas. Aí, quando deu 8h30, tinham 2 australianos brigando. E brigando assim, feio. Eu não sei por que eles começaram a brigar. Foi briga assim, super boba. Se eu não me engano, foi coisa tipo de um falar, xingar o outro, sabe, provocar. E aí eles começaram a sair no soco. Tipo, australiano, eles são fortinhos.
Então, assim, eles começaram a sair no soco e aí, do nada, todo mundo foi em volta deles. E aí todo mundo tava vendo eles brigar e ninguém tava fazendo nada, eles não separam briga. Quando é australiano brigando, eles não separam. Então todo mundo tava vendo, todo mundo tava gravando e, meu, os internacionais estavam assim, tipo... Que legal, não? Eu acho que, puta que pariu, vai dar bosta, a polícia vai chegar e eu vou ser presa. Eu já tava pensando, nossa, mano, vou ser pega pela polícia, os meus pais vão me matar, eles vão vir aqui na Austrália me buscar pra me dar um esporro. Mas enfim, aí, meu, começou a briga, os intercambistas, os brasileiros, né, que estavam lá. A gente tava tudo tipo, meu, e aí, o que a gente faz? A gente sai agora ou a gente espera pra realmente ver se a polícia vai chegar ou não? Aí a gente esperou. Deu 8h30. Não, vai. Deu 8h40, a polícia tava lá. E chegou assim. Gente, chegou, juro por tudo, uns 5 carros da polícia. E um desses carros era aquelas minivan. E essas minivans tinham tipo uns... Mano, nem sei quantos policiais dentro. Tinha muito policial dentro. E aí, meu, era todo mundo saindo correndo. Todo mundo saindo correndo. Os brasileiros só chegaram e falaram assim, mano, vamos todo mundo, tipo, tentar ficar junto. Não deu certo, a gente ficou separado. Acabou que, tipo, uns foram pra um ponto de ônibus e outros foram pra um mais longe. Eu fui pro ponto de ônibus mais perto. Eu não tava com nada, então assim, eu estava tranquila, entendeu? Eu tava, tipo... Se a polícia me parar, eu sou só uma intercambista perdida. Pode me revistar, não vai achar porcaria nenhuma. Eu falo que eu tô perdida, pronto, vou começar a falar um inglês embolado, com inglês com muito sotaque. E aí vai ser isso, entendeu? Eles não vão poder fazer nada, porque, tipo, não tem prova que eu tava lá, entendeu? Vocês não tem prova que eu estava lá. E aí, eu fui pro ponto de ônibus mais perto e alguns australianos também foram. A maioria deles tem carro, então praticamente todos eles saíram com carro. Que a gente tava lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, o ônibus não passava nunca. O ônibus geralmente, como era lá um lugar um pouquinho assim mais distante, tipo um pouco mais fechado assim, o ônibus passava, tipo, geralmente o ônibus passa de 5 em 5 minutos, que é os 700. 5, 10 minutos, enfim. E tava, tipo, dando meia hora e nenhum ônibus passava, nem esses 700, que é o ônibus principal que fica passando, tipo, toda hora. E aí a gente tava lá esperando o ônibus passar. E, meu, não passava de jeito nenhum. Aí um ônibus passou. Não parou. Porque eles são assim, tipo, quando eles veem que tá tendo festa, e a polícia nesse meio tempo tava passando, entendeu? Então era assim, a polícia passando de 2 em 2 minutos na rua que a gente tava, e nenhum ônibus passando. Então tava todo mundo esperando no ponto de ônibus, só olhando assim pro carro da polícia, tipo... E os policiais passavam olhando assim, era muito engraçado. O policial passando era tipo assim. Olhando assim, sabe, no fundo da nossa alma, tentando ver alguma coisa. Aí tinha mais australianos lá, e eles estavam, tipo, conversando, enfim, a gente não tava conversando com eles. Aí os australianos também que tinham carro, estavam passando com o carro buzinando, causando. E aí... Ai, como eu odeio isso. 2 coisas começaram. Primeiro, que a gente começou a ser atingida por paintball, não paintball, é airsoft, aquelas bolinhas de airsoft. Aí os australianos passavam com o carro, atiravam na gente com airsoft no ponto de ônibus, enquanto a gente tava parado no ponto de ônibus. E a gente tentava se esconder, não dava certo, a gente era atingida por airsoft. Eu fui atingida por balinha de airsoft muitas vezes. E aí começou o pior, que aí começaram os ovos. Gente, sim, mano, quando eu contei pras minhas amigas, elas ficaram chocadas, porque isso, tipo, é muito ruim. Mas eles sempre fazem isso, juro, era, tipo, um negócio muito comum. Que quando o pessoal tava parado no ponto de ônibus, a galera que tinha carro, eles passavam com o ovo na mão e tacavam em quem tava esperando no ponto de ônibus. Então a gente tava lá e tacaram vários ovos na gente. Foram 2 carros que jogaram ovo. Um dos carros me acertou. Mas graças a Deus o ovo não quebrou em mim, tipo, bateu assim na minha perna e aí foi pro chão, mas não quebrou na minha perna, então a minha calça ficou intacta.
Mas, meu, tacaram na cara de uma menina, juro por tudo, bateu tipo assim. Bateu bem assim na cabeça dela, tipo, ela só virou assim, tipo, o que tá acontecendo? E ela era australiana também, então não é só intercambista. E aí começaram a atacar os ovos, aí no meio disso tudo era a balinha de airsoft, e aí tinha a polícia, e aí nenhum ônibus passava, e o ônibus que passava não deixava a gente entrar. Juro por tudo, eu acho que a gente ficou das 8 até as 8h30 na festa, 8h35 na festa, aí das 8h30 até tipo as 9h30, a gente ficou tentando achar um ônibus, porque o ônibus não passava, e pra voltar de Uber ninguém queria pagar porque ficava caro. E aí os nossos amigos tinham ido pra outro ponto de ônibus, que era no meio de uma avenida, então assim, o lugar que a gente tava era tipo aqui, e aí tinha um ponto de ônibus aqui, e aí você tinha uma rua aqui, e logo atravessando essa rua era a avenida principal. Então eles atravessaram essa avenida, não tinha faixa de pedestre nem nada, eles só atravessaram, que tinha um ponto de ônibus lá. E aí eles estavam também esperando naquele ponto de ônibus, nenhum ônibus parava. E, meu, a gente ficou não sei até que horas tentando pegar o ônibus, aí a gente conseguiu entrar no ônibus. A menina tava com a cabeça cheia de ovo, a gente com balinha de, tipo, marquinha assim de balinha de airsoft. E, meu, a gente acabou encontrando os nossos amigos, que eles também entraram nesse mesmo ônibus, só que no outro ponto. E aí a gente foi pra Burleigh, que é a praia principal. E aí a gente foi descobrir que essa festa era, tipo, uma pré-festa, assim, não sei como falar isso. Então eles fizeram essa festa pra dar polícia e pra dar briga, pra depois eles poderem ir pra realmente o lugar da festa, pra eles realmente curtirem. Então, assim, depois disso, eu simplesmente peguei ranço de festa de australiano, eu não suportava ir em festa de australiano. Todas as vezes que eu ia, eu ficava, tipo, obviamente eu curtia, mas juro, eu ficava muito estressada, porque eu ficava com muito medo da polícia aparecer. E, tipo, eu não consegui correr, porque vai que acontece, né? Você não consegue correr na hora, e aí você se fode. Mas, gente, juro, foi muito engraçado. Eu acho que eu tenho uns vídeos desse dia e, nossa, eu tô rachando o bico, porque a gente tá falando, tipo, meu, a gente acabou de chegar, já deu briga, já deu polícia, a gente levou bala de airsoft, a gente levou ovada. E, meu, juro, foi muito engraçado, muito engraçado. Mas depois disso eu peguei simplesmente ranço das festas australianas e aí eu não queria ir mais. Aí quando eu contava pros meus amigos daqui, eles ficavam tipo, mano, como assim tacaram um ovo em vocês? Que criança? Nem criança faz isso. É desocupada, gente que não tem o que fazer mesmo. Mas juro, gente, foi muito engraçado. A gente, nossa, só sabia rachar o bico. Enfim, não deu nada com a polícia simplesmente, tipo, tava passando lá. Eles pegaram algumas pessoas, acho que estavam na festa, que não conseguiram correr, ou que, tipo, eles chegaram em uma parte do terreno, assim, e a gente tava na outra, que era mais perto da saída. Então, quando eles chegaram pra essa parte, a gente correu pela outra e a gente conseguiu correr mais rápido. Mas, enfim, não deu nada com a polícia. E, gente, esse vídeo provavelmente vai ficar, tipo, super curtinho, mas é só pra vocês realmente terem um gostinho, assim, das histórias das festas, enfim. Se vocês quiserem que eu conte mais, deixa nos comentários ou me manda no Insta, enfim, que eu faço, sim, mais vídeos falando história, porque, nossa, histórias de festa ainda, tem tantas. É só pra dar esse gostinho mesmo das festas dos australianos. Eu vou fazer, sim, um vídeo explicando como que são as festas australianas e as festas dos Intos, que são as festas internacionais, que eles chamam. São duas coisas, assim, diferentes. Mas, enfim, obrigada por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu estiver postando esse vídeo, eu vou estar gravando outro, que é de um vlog de uma viagem que eu vou fazer agora. E espero que vocês gostem. E até a próxima. Um beijo.